Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, amém? Irmãos, nesse início de ano, estamos tratando de temas que vamos encontrar nesse ano que se inicia. Semana passada, os irmãos, a gente pôde perceber que esse ano precisamos manter firme os nossos olhos firmes no alvo, que é Jesus. E esse manter os olhos firmes nele, no futuro, é um viver diferente. Um viver a cada dia sendo trabalhado pelo Santo Espírito. Transformado, sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O reverendo Francisco nos mostrou que a vida cristã é manter os olhos firmes no futuro, na glória, em Cristo. Manter os olhos no alvo. Mas ao mesmo tempo em que mantemos os nossos olhos lá, nós aqui, neste momento, passamos por esse processo. A santificação, né? Ou melhor, esse trabalhar do Espírito em nossa vida, nos tornando mais parecido com Jesus. Dito isso, gostaria de pensar com os irmãos hoje, nessa noite, em como é esse processo, esse viver focado no alvo. Mais especificamente, como vai ser esse viver nesse ano que se inicia. O que vamos enfrentar, o que nos espera esse ano. Por isso, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias em Lamentações. Livro do profeta Jeremias, Lamentações 3. Vamos fazer a leitura do verso 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós neste momento pedimos a Ti, ó Deus, que fale conosco. Fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Pai. Realmente que o Santo Espírito mude o nosso viver. Que esse ano, que o que vai ser dito hoje, Pai, seja como preparação para o que vai vir esse ano. Que a gente possa estar preparado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. A cada ano, meus irmãos, que se inicia, se cria várias expectativas, não é mesmo? Várias expectativas. E muitas delas são boas. Como, por exemplo, conseguir a promoção que você tanto deseja na sua empresa, na sua escola em que você está. Ou até mesmo conseguir um novo emprego, mudar os ares. Um emprego em que o ambiente não seja tão tóxico, seja um ambiente bom, agradável. Ou talvez uma expectativa de que haja um reavivamento no seu relacionamento com Deus, com o seu cônjuge. Uma expectativa boa quando se inicia um ano. Economizar. Uma das coisas que a gente espera é que a gente economize para comprar um carro novo, uma casa nova, coisas que a gente precisa para dentro de casa. Um ano novo traz várias possibilidades boas. Mas não é somente isso que ele traz. Ele também traz possibilidades ruins. Se você já pensou sobre coisas ruins que podem acontecer esse ano, você não está sozinho. Você não é o único que pensou que coisas ruins podem acontecer. Muitas pessoas têm medo e já se sentem extremamente exaustas logo depois do ano novo, das festas. Já está cansado.
Para você que trabalhou no feriado ou próximo dele, nem teve descanso. Parece que passou reto. Se sente cansado. E quando pensa que o ano novo só começou, nossa, aí pesa demais. É só o começo desse cansaço. Ou talvez o problema não esteja no seu trabalho. Esteja dentro de casa, com a sua esposa, com o seu marido, ou talvez com os seus filhos, que mal começou o ano e já tem discussão, já tem briga, já ficam de mal um com o outro, logo no início do ano. Mal começou o ano e essas coisas já aparecem. Sem falar, é claro, no aperto financeiro. Quem aí não se endividou um pouco com os presentes de Natal? Gastou um pouquinho mais? E aí já começa com o coração meio pesado referente a isso. De uma forma ou de outra, esse início de ano ele traz muitas expectativas. Coisas incertas estão por vir. Coisas que nem sabemos vão acontecer. Vejam, quem iria acreditar que o presidente dos Estados Unidos iria capturar o presidente da Venezuela? Quem diria? Quem iria apostar que logo no início do ano nós iríamos ficar perplexos com uma jovem que não demonstra nenhuma compaixão com um amigo que ficou na montanha? Quem diria que a gente ia ver isso logo no início do ano? Todas essas informações e questionamentos nos fazem refletir. Como podemos enfrentar um ano imprevisível sem sermos dominados pelo medo do desconhecido? Como podemos enfrentar esse ano que se inicia? Para responder essa questão, é de incrível importância o texto que lemos hoje. Vejam, o livro de Lamentações foi escrito em um momento muito difícil do povo de Deus. O rei Zedequias, o que tinha sido escolhido por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele se rebelou contra Nabucodonosor. Isso trouxe consequências terríveis para o povo de Deus. Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída pelos babilônicos. Jeremias, o autor do livro, presenciou toda essa dor, todo esse sofrimento que o povo passou. Tanto que ele diz, em Lamentações 3, no verso 1 ali, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. O povo agora estava vivendo em cativeiro, no cativeiro, um tempo horrível. Possivelmente, muitos deles pensavam que nunca mais iriam sair dali, dessa situação. Eles imaginavam que aquilo era um pesadelo e que esse pesadelo nunca iria terminar. No entanto, o que os profetas estavam dizendo é que eles iriam voltar. Eles voltariam para Jerusalém. Será um tempo de glória, de bênçãos quando eles voltarem. Deus os resgataria novamente. Seria um tempo de felicidade e regozijo. Muitas eram as expectativas, boas e ruins. Ou seja, a realidade do povo daquela época não é diferente de nós que estamos aqui. Estamos em uma terra estrangeira. A terra, o mundo em que vivemos aqui é de passagem. Ainda vivemos em um lugar onde jaz o maligno. A incerteza do futuro ainda está nos nossos corações, ainda pesa nos nossos corações. Da mesma forma que eles tinham expectativas boas e ruins, nós também temos. Principalmente nesse início de ano, de 2026. No entanto, o que o texto nos lembra e nos ensina é que,
se não temos o controle do amanhã, o que pode nos dar paz hoje é a misericórdia de Deus. Se não temos o controle do amanhã, o que nos dá paz é a misericórdia de Deus. A resposta para um ano de coisas imprevisíveis é a compaixão de Deus pelo seu povo. Essa é a resposta. A única forma de não sermos dominados pelo mundo, pelo desconhecido, é ter certeza de que fomos alvos da grandiosa misericórdia de Deus. Sendo assim, o que podemos afirmar é que esse ano em que estamos entrando é que será um ano da misericórdia do Senhor. Um ano de misericórdia do Senhor. E pensando nisso, meus queridos, eu gostaria de pontuar 3 coisas neste texto que a gente possa refletir essa noite. Em primeiro lugar, podemos não ter o controle do amanhã, mas temos misericórdia diante do pecado. Podemos não ter o controle do amanhã, mas temos misericórdia diante do pecado. Do verso 1 até o verso 21, vemos que o profeta, ele parece pessimista, desesperançoso, desesperado com a sua realidade. No entanto, quando a gente chega no verso 22, parece que o seu espírito muda drasticamente. Antes ele se concentrava em si mesmo, o que estava acontecendo com ele, com o povo. Agora, ele passa a se concentrar em Deus, no que Deus está fazendo, em quem Ele é. Veja comigo lá o verso 22. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A atenção de Jeremias está agora concentrada na misericórdia de Deus. A única coisa que, ao trazer a memória, pode lhe dar alguma esperança em um tempo tão difícil, em um tempo de desgraça, um tempo incerto, é a certeza que teremos misericórdia do Senhor. E como Deus, em sua infinita bondade, vê a crueldade e a impiedade do seu próprio povo, Ele mesmo assim não o destrói, não os consome. Ele vê as suas maldades, o seu pecado, Ele não o consome, não o extermina. Isso, meus irmãos, é misericórdia. É um amor inabalável, uma graça que é sublime. E vemos isso em Êxodo. Depois de Deus ter libertado o povo, Moisés, ele sobe ao Monte Sinai para falar com Deus, para receber a lei. Enquanto isso, os israelitas fazem o quê? Eles se dedicam a fazer um bezerro de ouro para adorar. Isso fez com que Deus se irasse tanto que ele falou: vou destruir esse povo. Vou destruir. Moisés então intercede pelo povo. Ele pede para que o Senhor tenha misericórdia, para ter piedade e não trazer o mal a este povo. Tenha misericórdia, Senhor. Vendo o clamor de Moisés, ele então atende o seu pedido. Quando a obra salvadora de Jesus, que Jesus fez na cruz, transformou o seu coração, entendemos que não merecíamos ser salvos. Quando Jesus te salvou, você entendeu isso. Você não merecia ser salvo. Entende que realmente o que você merecia era o inferno. Era a condenação. Mas Jesus teve misericórdia e mudou as suas expectativas. Mudou o seu pensamento.
Você, nós, não estamos mais esperando a morte para ir para o lago de fogo. Agora aguardamos a morte para estar no céu com Deus, com Cristo. Jesus é a causa de não sermos consumidos. Jesus é a causa de não sermos consumidos. Pois, se estamos vivos, é por causa dele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas, as criaturas foram criadas para ele e por ele. Porque dele e para ele são todas as coisas. Você, meu irmão, minha irmã, foi salvo por essa misericórdia que o Senhor tem. Jesus pagou o seu pecado. Ele não permitiu que você fosse consumido, destruído no inferno. Agora, meu irmão, sua experiência, sua expectativa não é mais viver acorrentado pelo pecado. Sua expectativa agora é um futuro livre, liberto das amarras do maligno. Esse é o seu futuro. E pensando nisso, nessa obra maravilhosa que ele fez no seu coração e que deve encher o seu coração de ânimo, de vontade, de ser misericordioso com as outras pessoas. Agir com a mesma misericórdia que Jesus agiu pela sua vida, na sua vida. Agora você pode, por meio do Espírito de Deus, ter misericórdia dos outros, das outras pessoas. A misericórdia de Cristo, que Cristo teve por nós, nos impulsiona a ter misericórdia dos outros. Se erraram com você, se te julgaram mal, perdoe-os. Haja com misericórdia. Se no trabalho a coisa está extremamente ruim, haja com misericórdia. Perdoe-os. Perdoe aqueles que te fazem mal. Se na sua família alguém te ofendeu, talvez tenha te magoado nesse fim de ano, né? Festa. Sempre acontece algo a mais. Tenha misericórdia. Perdoe. Mesmo que essa pessoa não venha pedir desculpas, pedir perdão, perdoe-a no seu coração. O desejo do Senhor não é para que você analise a vida do outro e a partir dali haja com misericórdia. Ele agiu assim comigo, vou pensar se tenho que agir. Não, ele foi muito ruim, não posso agir com misericórdia. Esse não é o padrão. O desejo de Deus para você, nesse ano de 2026, é que você pondere sobre a obra de Cristo e em como Ele perdoou todos os seus pecados. E agora com a vida transformada, você possa agir com misericórdia. Não analise a vida dos outros, analise a obra de Cristo. Ele perdoou, perdoe. Haja com misericórdia. Você pode agir com misericórdia. Abençoar aqueles que o perseguem. Abençoar, não amaldiçoar. Perdoar os outros, sem olhar os seus pecados. Deste modo, meus irmãos, podemos não ter o controle do amanhã, mas temos certeza da misericórdia diante do pecado. Com essa incrível notícia de que fomos salvos, não fomos consumidos, de que somos alvos da misericórdia de Deus, pode surgir algumas dúvidas. Em nós, surgiu quando Cristo me alcançou. Como, por exemplo, se eu pecar hoje, amanhã o Senhor terá a mesma misericórdia? Mesmo que eu peque repetidas vezes, Ele vai ter misericórdia? Isso nos leva a
Em segundo lugar, podemos não ter o controle do amanhã, mas temos misericórdia renovada todos os dias. Podemos não ter o controle do amanhã, mas temos misericórdia renovada todos os dias. No contexto de Jeremias, o povo estava desamparado, desesperado, desesperançoso quanto ao seu futuro. Os babilônicos tinham conquistado Jerusalém, maltratado o povo. As pessoas estavam sendo levadas cativas para lá, para a Babilônia. Os profetas estavam dizendo que, só daqui 70 anos. Vai demorar. Somente daí que o povo voltaria à terra natal. Como vão ser esses 70 anos? Uma das dúvidas que eles poderiam ter. O que vamos fazer? Vamos lutar, brigar com eles? Ou vamos nos misturar? Nesse mar de incerteza, o profeta Jeremias aponta uma certeza para o povo de Deus. Neste tempo em que eles estavam em terras estrangeiras, assim como nós, eles poderiam ter a certeza que a graça e a bondade de Deus, do Senhor, estaria sobre eles todos os dias de suas vidas. Vejam lá comigo o final do verso 22 e o início do verso 23. Diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O interessante é que, quando Jeremias diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, ele está falando de um tipo de cuidado, um tipo de compaixão que é muito profundo. A palavra que ele utiliza aqui, ele tenta descrever um amor intenso, um amor protetor, que faz lembrar o carinho de uma mãe, que a mãe tem pelo seu filho que ainda está em sua barriga. O amor que uma mãe tem pelo filho que ainda está em seu ventre. É um amor que não é distante, não é frio. É um amor que sente, que se compadece e que age. Uma misericórdia que não tem fim. E todos os dias ela se renova. Essa misericórdia que o Senhor sente por nós é semelhante à compaixão que uma mãe tem por um filho que acabou de nascer também, que não sabe falar, andar, nem comer sabe. E mesmo assim, ela continua o amando. Dia após dia, toda manhã, a misericórdia da mãe se renova pelo seu filho. No entanto, a misericórdia do Senhor é muito maior. É muito maior que isso. Pois uma mãe pode esquecer o seu bebê, que ainda mama, e abandoná-lo. No entanto, o Senhor, porém, não esquece. Ele não esquece, não abandona, ele mantém a sua misericórdia. Isso, meus queridos, é o que nos revigora a alma. Saber que Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. Saber que você pode ter cometido um pecado há um tempo, ontem, que te assombra, que te traz pesar, faz doer os seus ossos. Essa misericórdia, o perdão para esse pecado você tem toda manhã. Se em suas lembranças vem carregando erros do passado, brigas mal resolvidas, ou até mesmo, recentemente, você tem carregado um fardo enorme, essa mensagem, meus irmãos, é para você. Deus já renovou a sua misericórdia para com a sua vida. Já renovou. Ele já o perdoou. Já está pago. Para você que crê em Jesus, pois mais absurdo, por mais horrendo que seja o seu pecado, a misericórdia de Deus se renovou essa manhã pela sua vida.
Da mesma forma que o povo no deserto reclamava a Moisés, andava e reclamava a Moisés. Mesmo assim, o Senhor fazia chover pão do céu, renovava a sua misericórdia. O povo saía e recolhia diariamente o seu sustento, porque o Senhor é misericordioso toda manhã. Tenha certeza, meu irmão, que se você não apaziguou a sua ira antes que o sol tenha se posto, ainda assim, a misericórdia do Senhor se renovou pela sua vida, na sua vida. Isso acontece pelo fato de que quando Deus olha para você, para nós, Ele não vê você. O que Ele vê é o sangue de Cristo derramado na sua vida. A morte de Cristo na cruz nos faz alvo dessa grandiosa misericórdia. Se você é fruto dessa obra salvadora de Cristo, isso passa a ser a sua realidade também. Além de ser alvo da misericórdia de Deus todos os dias, o Espírito Santo te incomoda para exercer essa mesma misericórdia com os outros, toda manhã. A mesma graça que te salvou te permite ter a misericórdia de Deus. Também age em você, para que você seja canal de bênção para as outras pessoas. A misericórdia, a graça de Deus que salvou você, também lhe permite usar essa mesma graça com os outros. Agir com misericórdia, manhã após manhã, como o Jonathan gosta de repetir nas escolas dominicais. Dia após dia, domingo após domingo, para com as pessoas. Você tem esse poder de exercer essa misericórdia. Sendo assim, podemos não ter o controle, podemos não saber o amanhã, mas temos misericórdia renovada todos os dias. Existe um motivo dessa persistência de Deus. Essa persistência de ter compaixão pelo seu povo. Mesmo que pequem constantemente, Ele terá misericórdia do seu povo todos os dias. Isso acontece porque Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel a si mesmo, nos levando a, em terceiro e último lugar, podemos não ter o controle da manhã, mas temos fidelidade à misericórdia. Podemos não ter o controle do amanhã, mas temos fidelidade à misericórdia. Provavelmente uma das coisas que mais o povo mais discutia, se perguntava será que Deus vai ser fiel à sua palavra e vai nos libertar no fim dos 70 anos? No fim do cativeiro babilônico? Será? É compreensível. Em momentos de dor, de desespero, é normal duvidar da palavra divina. Isso é muito normal. Jeremias sabia disso, tanto que ele escreve, agora verso 23, finalzinho dele. Grande é a tua fidelidade. E ele fala com toda a convicção sobre essa fidelidade de Deus. Pois Deus tem sido fiel e protegido a sua semente. Desde Adão, Deus tem sido fiel. O qual foi permitido que um filho de mulher nasceria e pisaria na cabeça da serpente. Esse homem que viria a ser maior que o rei Davi e reinaria sobre toda a terra. O Filho de Deus que viria ao mundo, o que é o firme fundamento de todos os tempos. Ou seja, Deus é fiel. Ele manteve a sua palavra. Jesus Cristo veio
fidelidade de Deus culmina em Jesus Cristo. Ali ela se completa. E o interessante é que não somente Deus é fiel à sua aliança, como também é fiel à sua própria misericórdia. Vemos um compromisso, um exemplo de compromisso com a fidelidade, quando Pedro chega para Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor responde a ele, não 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo aqui não é para a gente pegar a calculadora e, 70 vezes 7. O que ele está querendo passar para Pedro aqui é que a vontade de Deus para você, para a sua vida, é que se alguém pecar contra você, perdoe todas as vezes que ele errar. Que ele errar contra você. Sem exceção. Mesmo que a pessoa não tenha pedido perdão para você, o perdoe em seu coração. Seja fiel a Deus e fiel à sua misericórdia. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes as pessoas errarem com você. Entenda que todas as pessoas, inclusive você, são miseráveis. Eu sou um miserável. Dependente. Somos dependentes da misericórdia do Senhor. Todas as pessoas agem como incrédulas. Todas, sem exceção. Idólatras. Sejam elas crentes ou descrentes. Se você olhar para os outros e entender que você não cometeria tal pecado, cuidado, meu irmão. Que não se entregaria ao pecado que fulano se entregou. Fulano caiu em adultério. Não, esse aí, eu não passaria por isso. Cuidado. Se você está falando isso, você está sendo o maior dos tolos. Se você afirma que está sem pecado, ou que não vai cometer pecado, engana a si mesmo. E a verdade, Cristo não está em você. Então, no entanto, se você é comprometido com a misericórdia do Senhor, entende que é um miserável, a verdade habita dentro de você. Uma vez, um amigo me falou a seguinte história. História não, né? Ele falou sobre si mesmo. Ele falou para mim assim, Gui, você pode ter uma certeza sobre mim. Eu vou errar com você. Essa é a certeza que você vai ter. Pensando hoje, cara, isso é verdade. A certeza que temos é que vamos errar com as pessoas. E as pessoas vão errar conosco. O seu marido, a sua esposa, vai errar com você constantemente. Morando na mesma casa, aí que seus filhos vão errar com você. Seus pais já erraram com você. Mas aí é que está. Não importa o erro deles. O que importa é que você precisa ser, pelo poder do Espírito, ser comprometido com a misericórdia. Isso não depende dos outros. Depende de você. É o processo da santificação. É você e o Espírito trabalhando juntos. Deus já te salvou. Você já está na glória com Cristo. Agora é esse trabalhar do Espírito na sua vida. Jesus foi fiel e realizou a sua obra, a obra necessária. Ele manteve-se fiel a si mesmo, mesmo quando todos olharam para ele, o desprezaram. Ele se manteve fiel. Quando todos o esbofetearam, o pregaram naquela cruz, ele se manteve fiel, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
o que estão fazendo. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, uma morte humilhante. Ele se manteve fiel na ressurreição, quando se levantou dentre os mortos, para que aqueles que estão mortos tenham vida. Sem a fidelidade, a sua própria misericórdia, todos nós estaríamos destruídos. Não existiríamos se Deus não fosse fiel à sua própria misericórdia. Mas Ele, o Senhor, não muda. Por isso nós, descendentes de Jacó, povo eleito, não somos consumidos, não somos destruídos. E agora você, meu irmão que está aí, você está ligado a esse Cristo, que teve compaixão, que teve misericórdia, que foi fiel. Você tem uma ligação mística com Ele. Cada vez mais, você se parece mais com Cristo. Essa ligação mística, essa união vital e espiritual te permite ser fiel e comprometido com a misericórdia com os outros. O Espírito do próprio Deus habita dentro de você, lhe dando graça para que produza fruto. Pois o fruto do Espírito é bondade, benignidade e fidelidade. Por meio do Espírito, você pode sim ser misericordioso com os outros, sempre, e ser fiel a essa misericórdia. Portanto, podemos não ter controle sobre o amanhã, mas temos fidelidade à misericórdia. Concluindo, meus irmãos, uma água aqui. No início de um ano novo, todos nós carregamos muitas expectativas. Como sonhos de crescimento no trabalho, projetos a serem realizados, construir um quarto para o bebê, ou até mesmo mudar de emprego. São expectativas boas. Mas junto com essas esperanças também existe uma expectativa de que não seja um ano tão bom assim. Um ano de coisas ruins. Um ano onde tenha conflitos, dificuldades. Um ano onde você vai ficar onde você está. Está difícil, vai ficar lá. Não sabemos. Temos expectativas boas e ruins. Temos um futuro incerto pela frente. Assim como nós, o povo de Deus lá, na época de Jeremias, também tinha suas várias expectativas. Sair, não sair? Deus vai cumprir, não vai? E nesse cenário de incerteza surge a grande pergunta: como enfrentar um ano imprevisível sem sermos dominados pelo medo, pelo desconhecido? A única maneira de atravessar esse ano cheio de incertezas, é lembrar que Deus olha para nós com profunda compaixão, com profunda misericórdia. Só a certeza da sua misericórdia nos impede de sermos vencidos pelo medo e pelo desconhecido. Ou seja, se não temos controle do amanhã, o que pode nos dar paz é a misericórdia de Deus. Isso nos dá base para crer que temos a misericórdia de Deus diante do pecado que cometemos. Não importa o quão falho você é, existe e sempre existirá misericórdia para aqueles que creem em Jesus. O que nos leva a crer também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias o Senhor nos dá pão do céu, nos dá graça, nos dá o seu Filho, Jesus Cristo. O amor de Deus é tão grande que Ele nos fornece o seu Filho
com o pão do céu. Tudo isso nos mostra que o Senhor é extremamente fiel à sua misericórdia, independente do amanhã, ou depois de amanhã, ou depois, não importa o que vai acontecer. Ele será fiel às suas promessas. Ele foi fiel. Jesus Cristo nasceu. Ele manteve a sua palavra. E ele vai voltar. Por isso, irmãos, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que possamos sair daqui dizendo, que possamos sair daqui e dizer que todos esses dias de 2026, a gente possa repetir essa frase: Senhor, tem misericórdia de nós, pois por ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Senhor falar conosco, Pai. Obrigado pela Tua graça, a Tua bondade que cerca as nossas vidas, que transforma elas, Pai. Obrigado pelo Senhor usar de misericórdia e nos salvar. Agora, Pai, nos impulsiona, nos faz usar essa mesma misericórdia, esse mesmo poder do Teu Espírito, Pai, para sermos misericordiosos com os outros. Esse é o nosso desejo para 2026, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.